Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. Gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira, então quero te convidar a acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no formato online, ou verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no íconezinho distribuição. Ou, se preferir, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje o nosso entrevistado, aliás, já é parceiro, é a segunda que ele vem aqui me prestigiar e eu fico tão feliz. Ele vai nos esclarecer um pouco mais sobre o momento atual, né? É um tema importante, a gente abordou na edição desse mês, na seção Economia. Ele é Eduardo Maluf, bacharel em Administração de Empresas pela PUC, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos pelo INPG e especialista em Volation, com mestrado em Gestão Pública em Organizações Públicas pela Unifesp. É coordenador do Departamento de Avaliações Econômicas da Equity, que é uma empresa de engenharia e avaliações, e no meio acadêmico atua como professor de curso de graduação e pós-graduação nas cadeiras relacionadas a finanças e recursos humanos. Eduardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E fique à vontade. Obrigado, o prazer é meu. Estamos aqui exatamente há um ano, né? Mais ou menos isso. Estamos inaugurando um ano aí da primeira entrevista, estamos na segunda com vocês. Então, feliz é festa de aniversário. Festa de aniversário. Bom, Eduardo, naquela época a gente falava em crise, mini crise, né, a expressão utilizada na ocasião. Falamos um pouquinho sobre inflação, que até então ela não era uma coisa assumida como está hoje. Mas assim, a gente vem passando por momentos turbulentos. Então, eu vou começar te perguntando o seguinte: essa cara é bem assim o reflexo do que a gente está vivendo economicamente falando, né? Uhum. A gente não pode se desesperar, mas também não dá para a gente relaxar ou abrir tanto a guarda. Então, Eduardo, diante dos fatos que a gente tem vivenciado, qual é de fato o tamanho da nossa crise? A pergunta é delicada. Porque um ano atrás ela era mini. Hoje... E a pergunta ela é multifacetada. Porque, na verdade, essa crise ela tem aí vários aspectos e dimensões. Nós percebemos aí um pouco antes aí da eleição uma parada geral na economia, nos negócios, em função de uma expectativa, né? Uma expectativa, eu diria, mais pessimista do que otimista. O mercado financeiro respondendo aí à medida que as evoluções aconteciam com relação ao cenário, né, eleitoral, e nós percebemos uma parada, né? E a grande pergunta que ficava nos bastidores, né, com comentários, seria: por que estamos parando, né? Parou por quê? Porque parou, né? Mas em função de uma expectativa. Então, a primeira crise que nós temos aí é a crise da esperança. Há uma desesperança, né, que estava aí marcando boa parte aí do mercado. O mercado agora saiu da desesperança para uma expectativa. E esse é o lado positivo. Eu entendo que é o lado positivo porque todos estão aguardando passos, né, efetivos com relação à mudança. No que diz respeito a indicadores, né, eu bem lembro que em outubro nós estávamos aí com uma taxa básica de 9% da Selic. Sim. E uma inflação aí controlada dentro da meta. Essa taxa hoje está em 11%, teremos uma reunião do Copom agora na quarta-feira, que há uma tendência aí, alguns apostam aí pela manutenção da taxa, outros aí mais, né, rígidos, espero aí um aumento de meio ponto percentual, mas o que nós temos que comentar é que a última reunião do Copom, né, afirmou o seguinte: não há viés, né, não há nenhuma
expectativa naquele momento da reunião para aumento ou redução de taxa, então era 11%. Tá? Eu estou apostando aí na manutenção da taxa neste momento, tá? Porque o remédio ele está sendo administrado aí, nós entendemos que é necessário administrar o remédio é amargo, mas ele não está dando o mesmo efeito, né? Esse é o problema, porque a infecção ela não está sendo combatida ainda. Estamos combatendo só a febre, que é a inflação. Então, no aspecto de indicadores, agravou-se com relação à mini-crise, mas nós podemos aí acreditar que está sendo administrado, né? É administrável. O país tem muito potencial, o governo está aí com um desafio muito grande que ele precisa enfrentar e trabalhar, mas não é um desafio novo, não é um desafio, né, inédito. Isso vem acompanhando a história do Brasil por muito tempo. E eu acho que a grande crise, me permita, né, falar acho, né, a grande crise, porque assim há várias vertentes e perspectivas, é a crise, né, do papel do Estado, né? O Estado vai ter que definir muito bem o seu papel, abrir frentes, né, em termos aí de discussão, de diálogo. É o que a presidenta, né, reeleita acenou. Exatamente. Então todos estão esperando aí por essa efetiva ação no sentido do diálogo, né? Porque pelo que nós percebemos aí em vários setores, né, houve um fechamento, né, da discussão, e aí perdeu-se aí a grande oportunidade de melhorias. É complicado, né? Mas eu vou deixar no ar a próxima pergunta, porque a gente já está no final do primeiro bloco. Sim. E tem a ver com a reeleição da presidenta Dilma, né? Tá. Então, quais serão os desafios, né, desse novo mandato dela com relação ao ponto de vista econômico? Só que você não responde ainda. Ok. Você vai ficar aí com a lição de casa. Pessoal, não saiam, porque no retorno a gente vai ter a resposta de quais são os desafios da nossa presidenta Dilma Rousseff. Até lá. Olá, estamos de volta com o nosso convidado, Eduardo Maluf. Nós estamos falando sobre economia e a pergunta que eu deixei no final do primeiro bloco é exatamente quais são os desafios do governo do ponto de vista econômico, tendo em vista aí a reeleição da presidenta Dilma. Então, qual é a grande missão dessa mulher? Há um consenso, né, de várias perspectivas, né, jornalistas, especialistas, políticos, da necessidade da abertura do diálogo, né? Eu diria que essa abertura do diálogo, né, ele deve ser aí muito abrangente, não só no sentido da Casa, né, dos deputados, do Congresso, do Senado, porque a composição dos partidos ali mudou consideravelmente, são 28 partidos aí para serem, né, consultados, articulados, mas principalmente com a sociedade, né? Então, é necessário uma discussão com relação a investimentos, o que o governo vai se posicionar enquanto, né, mediador desse processo todo, porque a nossa economia é uma economia, né, que tem um sistema misto, onde o governo efetivamente participa, como em muitas outras, mas como é que vai ser essa participação, qual vai ser o foco, né, qual vai ser aí a intensidade em termos de investimento, porque todos estão esperando isso, o investimento, né, um papel mais efetivo, mas aí nós esbarramos com uma outra situação, né, que é uma situação mais estrutural, né? Tem caixa para isso, há arrecadação, mas eu tenho aí condições aí de ter orçamento para esse investimento. Aí vamos falar, vamos aí pensar na desoneração, né? Ou abrir uma renúncia fiscal, mas o governo tem condições, né, na atual estrutura, no atual estado de coisas, de desonerar, de abrir mão, né, fiscalmente falando, porque isso ajuda também na parte de investimento. Tá. Então, é necessário uma conversa. O que não seria uma provocação, mas é um questionamento. Eu acho interessante que estão chamando aí as indústrias, precisamos conversar, mas eu acho que precisamos conversar com indústrias, com sindicatos, com os bancos. Tá. O nosso escritório lá ele tem uma ligação muito próxima aos bancos, nós percebemos que os bancos estão parados há muito tempo. Então, aquele papel de intermediação financeira, ela está acontecendo do ponto de vista de papéis. Nós precisamos do banco investindo na produção, o banco fomentando a produção, os grandes bancos fomentando a produção. Então, há uma necessidade também de sentar com esse setor da economia, com esses, né, atores,
e discutir, rediscutir qual vai ser o esforço, né, para que nós consigamos aí efetivamente sair dessa situação aí de baixo crescimento, de inflação alta, né, de taxa de juros também, que é o caminho que se adotou, elevada, para que efetivamente, né, revertemos esse quadro. Bom, pelo que entendi, ela vai precisar ser uma excelente articuladora, né? Sim. Então, política, articulação, economia, fala uma coisa para mim, por que a economia caminha lado a lado com a política? Que parceria é essa? Na verdade, é uma parceria, são influências, né? Exatamente pelo Estado, né? Ser um ator que participa, né, da economia, intervém na economia, dentro de uma regra de mercado, nós temos que admitir isso, anda-se, né, naturalmente com a questão aí das escolhas, né? Vamos falar assim, da política, e aí tem várias perspectivas de política, né? Nós temos políticas enquanto diretrizes, então você tem que ter algumas diretrizes, a política monetária, a política fiscal, que são 2 pontos que devem ser discutidos, né? A política cambial e a política de renda. E isso, ok, são grandes diretrizes, mas a política do ponto de vista, né, partidária, também ela acaba interferindo, porque o processo decisório, disputa de poder, né? Isso vai permear todo o processo e impacta naturalmente na economia, né? Quando o investidor, quando o empresário, né? Quando a população enxerga, né, um governo que está aí brigando para articular, né? Tendo dificuldades aí em fazer composições, isso gera uma certa instabilidade, e essa instabilidade conduz para uma desconfiança, para um temor, para uma incerteza, e todo mundo para. E ao parar, aí, a gente começa aí, né, a viver aquela situação da profecia autorrealizável, né? Vai ter crise, até que efetivamente todo mundo acredita. Sim, nós entramos numa crise. Nós entramos numa crise. Então anda muito junto mesmo, né? E isso vai continuar por um longo tempo, até porque nós temos essa questão, né, das interações. Tá. Vou aproveitar o seu conhecimento e vou fazer uma pergunta que tem a ver com o crescimento do Brasil. Ok. Tá? Porque a gente vem há tempos ouvindo comentários que o crescimento do Brasil é baixo ou está baixo, né? Como que é medido esse crescimento? Então, vamos tentar entender, né? Porque o pessoal solta o índice e gera o que nós falamos de temores, né, e expectativas negativas. Um ponto importante que nós temos que entender, né, que nós vivemos sobre expectativas. Okay? Então, se eu falo de baixo crescimento, eu gero uma expectativa negativa. Se eu falo de grande crescimento, eu gero uma euforia. Então, nós vivemos muito mais, né, sob o ponto de vista de expectativas do que fatos consumados. Nós queremos antecipar muita situação. Hoje, o Brasil está com crescimento baixo, tá, comparativamente aos países emergentes, mas esta situação ela é generalizada. Okay? Então, ao nível mundial, nós estamos aí percebendo, né, um baixo crescimento em muitos países. A China, apesar de ter aí um PIB acima de 7%, ela registrou um crescimento, né, abaixo do esperado. Então, uma retração ao nível mundial. A grande questão é que essa retração vem de encontro com uma série de situações que estamos carregando, e não é só desse governo, vamos carregando aí há anos, que envolve aí a questão da lição de casa, né? A questão aí dos gastos públicos, a questão aí do nível de serviço, a questão da infraestrutura, e agora mais recentemente o custo Brasil, porque antes nós tínhamos o risco Brasil, né? E o risco Brasil camuflava o custo Brasil. Temos um custo enorme, né, em termos de transporte, em termos de impostos, em termos de encargos, e isso tira a nossa competitividade. Então, assim, há um baixo crescimento, sim, a previsão é 0,27% para esse ano. Nossa. Tá? 0,27%. São as expectativas, né? Talvez feche em 0,30%, então é um crescimento próximo de zero. Tá? Que acontece com alguns países também. A Alemanha nesse trimestre vai amargar um crescimento negativo, mas você tem uma estrutura ali mais consolidada dentro da Alemanha, obviamente, né, em comparação ao Brasil. Então, o crescimento é medido por onde? Né? Pelo PIB. Então, eu faço a medida do PIB, né? Olho o PIB, aquilo que eu gerei de bens, de serviços e produtos, né, a valor de mercado dentro aqui do país, e faço uma comparação com relação ao ano anterior e verifico se houve crescimento ou não. Quanto mais inflação,
mas esse crescimento, ele também, né, o real, ele acaba sendo ajustado, porque nós estamos falando aí de valores absolutos. Né? Então você tem que descontar a inflação, que hoje, né, no acumulado dos 12 meses, não no acumulado do ano, já bateu o teto, né, acima dos 6,50, hoje está em 6,52, 6,53. E a tendência é que se mantenha nesse nível, né? Quer dizer, no pico aí do teto da meta. E você acredita que a gente consegue, tem um mecanismo para a gente sair dessa situação? Não, sim, com certeza. O primeiro aspecto que eu acho que é importante aí para o telespectador que nos acompanha, né, e que chegue essa mensagem, é que temos que acreditar. Eu acho que o primeiro aspecto é o acreditar, né? Todas essas variáveis macroeconômicas, né, que são aí efeito aí de uma série de outras variáveis, inclusive aquelas que você não controla, que é o nível mundial, elas impactam sim na nossa atividade, mas está muito relacionado à maneira que nós enxergamos, né, a situação. Entendi. Há pessoas aí que estão crescendo, há pessoas que estão mais estruturadas, lógico, né? Mais reticentes, então elas retêm, mas há um crescimento sim, há um aquecimento pontual, setorial, há setores aí que estão sofrendo, sucrocoleiro, por exemplo, várias usinas fechando, outras em processo de recuperação judicial, então você percebe aí pontos aí que gritam, mas temos que acreditar. Então é possível sim sair. Agora como é que começa? Começa com a questão do diálogo, começa com a questão, né, de mais austeridade nos gastos públicos, começa numa reforma política também, porque nós temos assistido aí uma série aí de situações constrangedoras, né, que nascem exatamente dessa questão aí, né, de barganha, de loteamento, né, de compra, que isso não fica muito assim saudável aos olhos do investidor, nem saudável aos olhos do empresário e nem tão pouco, né, daqueles que trabalham. Então, é possível sim, aí precisa o quê? Sentar, compor, assumir as responsabilidades, iniciar um processo aí de mudança. E essa é a grande expectativa. Como nós falamos, é sempre na virada do ano nós falamos assim, poxa, ano novo, né? Vida nova. Então há uma grande expectativa. A grande vantagem da reeleição, isso é independente... Eu posso te interromper? Pode. Antes de você falar da grande vantagem? Sim. Porque eu preciso encerrar o meu segundo bloco. Tá? Então, pessoal, quando retomarmos, vamos falar sobre as vantagens. Tá? Até lá. Olá, estamos de volta com o Eduardo Maluf. Estamos falando sobre os desafios da economia para esse novo mandato da nossa presidenta. E no bloco final anterior, a gente estava falando sobre baixo crescimento e você ia falar de vantagens, né? Sim, vantagem. A grande vantagem é que o governo já está estabelecido, né? Vamos falar assim, parte da população ansiava por mudança, parte da população entendia que a situação seria mais adequada e temos vantagens e desvantagens dos dois lados. Vamos destacar vantagens, porque esse olhar, eu acho que o olhar otimista ele fica um pouco melhor para enfrentar. Senão a gente não consegue ter a esperança que você pediu para a gente ter. Exatamente. Então, qual que é a grande vantagem? O governo já está estabelecido. Tá. Okay? Não há transição. Vai haver mudança de equipe, isso é natural, né? E aí a grande vantagem, já dá para se iniciar a conversa agora, já dá para se iniciar um trabalho já. Não há por que esperar janeiro. Sim. Né? Já pode começar o trabalho agora. E já que o trabalho já pode ser começado agora, a inflação, ela não cede. Por que ela não cede? Olha, eu costumo comparar a inflação, de uma maneira assim bem lúdica e didática, com a febre. Tá. Né? Na verdade, a inflação é um sintoma. É um sintoma de uma infecção. Tá. Então, o que acontece? Estamos combatendo a inflação com a taxa de juros, que é uma política monetária. A política monetária tem como característica uma ação de curto prazo. Tá. E eu preciso resolver o problema da infecção, que é exatamente a questão dos gastos, que é exatamente a questão de investimentos em infraestrutura, para que você tenha produtividade. A palavra de ordem, né, agora na atualidade, é produtividade. Entendi. Me fala uma coisa, antes das eleições, a gente acompanhou aí o sobe e desce das bolsas de valores, né? E registrou, inclusive, uma queda batendo 2,77%. Ontem. Tá? E o dólar atingiu uma cotação de 2,52.
a maior, né? Desde 2005, se não me falha a memória. Exatamente. Como que a gente interpreta esses dados? Esses dados. Na verdade, assim, o mercado ele reage, né? Com aquele olhar de falar assim, olha, estou com medo, estou avesso a risco. Então a bolsa é a primeira a sinalizar isso, é um grande termômetro. E o dólar também acaba sendo um termômetro porque é uma migração para esse ativo. O que nós temos que entender é que o mercado deve reagir da maneira que bem entender, né? Uma hora ele acaba se acalmando, sim, mas ele expressa também uma expectativa de mudança. Ele espera aí mudanças, né, no diálogo, ele espera mudanças aí, principalmente do seu chefe, vamos dizer assim, da pessoa-chave, né, da competência-chave, que é o ministro da Fazenda. Ele espera aí uma mais autonomia, né, uma pessoa de mais credibilidade. Não estou dizendo aí que fazendo juízo de valor do atual ministro, e nós não temos nem competência para isso, né? Fica muito leviano fazer esse tipo de juízo. Sim. Mas percebe-se que o mercado tem expectativa de mudanças de nomes. Trabalha-se muito com essa questão, né, do nome, da confiança, do olhar, e percebe-se um certo desgaste. Então o mercado está, esse sobe e desce é uma sinalização. Não estamos contentes, não estamos, né, confortáveis. Certo. Passa muito rápido o nosso programa. Então, assim, eu tenho 4 perguntas e eu quero que você seja bem conciso. Okay. Primeira, o desemprego. A gente deve ou não ficar preocupado? Sim, é um ponto de preocupação. Apesar do índice de setembro ter sido 4,9, inferior ao de agosto, que era 5%, e bem inferior ao de setembro do ano passado, o nosso principal olhar tem que ser para a indústria. De janeiro a agosto já fecharam aí 31 mil vagas. Existe uma perspectiva, isso na indústria paulista, de fechar 100 mil vagas. Então é preocupante. Isso é feito, não há consumo, não há produção, o estoque aumenta, automaticamente você tem a questão aí das demissões. Então é preocupante, mas com o diálogo, quem sabe, né? Pois eu acho que eu tenho 2 minutos ainda de programa, se eu não estou enganada, e a gente vai dividir esses 2 programas, Eduardo, da seguinte forma: 1 minuto para você, 1 para mim, e eu quero que você diga para o meu telespectador como que a gente vai fazer para viver em meio a tantas incertezas. Tá valendo? Tá valendo. Ok, então, caros amigos telespectadores, é viver. Né? Viver com alegria, viver com harmonia, viver acreditando, né? Trabalhando com foco, né? Não buscando aí culpados, buscando sim assumir a sua própria responsabilidade. A área de influência que você está é da sua responsabilidade. Não busque aí outros, né, responsáveis, não busque culpados. Procure você fazer o trabalho, né? E os outros farão os papéis que lhes cabem. Perfeito. Então, é mais ou menos assim. Eu não vou dizer ema, cada um com os seus problemas, mas cada um de nós tem que assumir a nossa responsabilidade nesse momento. Sem dúvida. Porque, lógico, existe aí uma presidenta com uma carga enorme de responsabilidade, sim, mas cada um de nós tem a sua e a gente tem que cumprir a nossa parte. Trabalhar com foco e produtividade. Exatamente, porque senão a gente não vai realmente... Divisão de esforços nesse momento não vai nos levar a lugar algum. Exatamente. Não é? Bem, pessoal, com isso eu vou encerrando. Eduardo, mais uma vez agradeço a sua presença aqui no Bem Mais Osasco em TV. E, pessoal, convido-os, né, a assistir o programa da semana que vem. Até lá e a gente se vê.